Oi, pessoal. Estou aqui então hoje para falar um pouco para vocês sobre a antropofagia, ideia criada pelo escritor Oswald de Andrade, ali no período do modernismo brasileiro, e que foi uma ideia muito importante naquela época para aquele grupo de artistas que organizou e fez a famosa Semana de Arte Moderna em 1922, um evento muito importante para a cultura e para a arte brasileiras, e que daqui a 2 anos completa 100 anos, né? A gente está vivendo aí então, né? Estamos próximos do centenário dessa semana que movimentou todo o ambiente artístico brasileiro e que por isso teve uma importância enorme e tem até hoje, né, no que diz respeito a possibilidades criativas, libertação em relação a normas e inclusive, né, dentro do fazer artístico. Isso a gente tem um exemplo muito claro, é o que se passou dentro da poesia, por exemplo, com a ideia poetas trabalhando muito mais com o verso livre, a poesia concreta que surge daí, enfim, essa quebra da ideia da metrificação. Isso é só um exemplo para dizer de como que as atitudes foram se tornando mais livres e mais conscientes de si mesmos, né, no sentido de não ser apenas um segmento de um modo de fazer já feito por outros povos em outros lugares. E nesse sentido, a figura do Oswald de Andrade é muito importante, porque ele de fato vai querer afirmar, né, o que possa haver de característico do modo brasileiro de fazer arte e de fazer pensamento, né, que é o que, para nós aqui dentro da filosofia, o que realmente interessa. E ele cria esse, vou chamar mesmo de conceito, né? É uma ideia conceitual, eu acho, que é a antropofagia, do modo como ele vai tratar essa palavra. Obviamente, ele está fazendo uma referência aos rituais antropófagos que aconteciam no Brasil, né, entre os índios brasileiros no momento da chegada aqui dos europeus. E isso se tornou há muita, quase que uma mitologia em torno disso, né, nesse sentido metafórico aí, né? Um folclore vai se tornando em torno dessa ideia, de pensar no índio brasileiro como canibal, aquele que come, né, o seu outro igual. Montaigne escreve um ensaio muito bonito chamado Os Canibais, referindo-se a essa prática mesmo. Mas a gente precisa ter clareza de que o ritual antropofágico só acontecia em circunstâncias muito estritas e realmente era um ritual, isso quer dizer que a prática estava toda, era limitada dentro de regras claras para que pudesse acontecer, né? Não se trata nunca de o ato de comer o ser humano como fonte de alimentação, como se fosse alguma coisa assim que se pudesse fazer a toda hora. O ritual acontecia sempre após uma situação de guerra e a pessoa que ia ser comida era um guerreiro bravo, né, considerado corajoso e bravo da tribo vencida. Isso quer dizer que o que se queria ali era absorver aquela bravura. Era porque aquele homem tinha qualidades que aquela tribo gostaria de adquirir para si, que ele seria comido. Então é um ato de comer com o sentido de absorver o que há de melhor naquilo que vai ser comido. Entendendo que, então, comer um ser humano de alguma maneira é adquirir a sua característica espiritual, né, se me permitir usar aqui essa palavra, que é aquilo que não está marcado só no seu corpo. O que se come ao comer um ser humano no ritual antropofágico não são só as proteínas ou a energia, né, calórica que está no seu corpo, mas as características que aquela pessoa tinha em vida. E o ritual era todo estabelecido, né? Havia um como fazer que implicava numa espécie né, de ritual mesmo, de festa acontecendo ali em torno daquilo. Tinha as pessoas que podiam comer, as que não podiam comer. Acho que aqui, né, não é o momento da gente entrar nessas minúcias, mas é bastante importante ficar claro que os índios brasileiros não eram canibais sem regras, né? Não se comia pelo comer, mas isso estava inserido aí numa outra ordem de coisas. O Oswald de Andrade vai pegar essa ideia, claramente aí metafórica,
para ele, né? E dizer, somos canibais, né? O brasileiro tem essa alma antropófaga e o que ele vai querer dizer é que nós comemos o que vem de fora, o que aparece para nós como positivo, aquilo que contém características que nós queremos adquirir, mas o comer faz com que isso que eu absorvi não seja mais aquilo, porque na medida em que eu como, isso é metabolizado pelo meu corpo, isso é transformado agora em algo meu, né? O que eu como se torna matéria do meu corpo, vai passar a fazer parte de mim, e a palavra que eu disser depois de ter absorvido aquilo que veio de fora, ela é minha. Ela passou pela transformação aí do meu corpo, ou metaforicamente, passou pela transformação do meu pensamento. Para a gente não sair muito do âmbito mesmo da filosofia, ele está querendo dizer que seria próprio do brasileiro absorver ideias estrangeiras, mas transformá-las em suas. Isso é um conceito bastante interessante, porque ele nem nega o atrativo que temos, né, pelas ideias de fora, e talvez isso seja, na verdade, um traço comum, né, de qualquer ser humano, de repente ser atraído pela novidade, ou não também, né? Tem povos que vivem tão inseridos nas suas próprias tradições que não têm essa abertura dessa maneira. Mas aqui, o índio brasileiro tinha isso, e o Oswaldo está querendo dizer que nós continuamos tendo isso. É isso que pode se degenerar naquilo que a gente fala tantas vezes, que é o brasileiro só valoriza o que vem de fora, e por aí vai. Então, a ideia da antropofagia está reconhecendo isso, que a gente teria então um atrativo pela ideia estrangeira, se ela aparecer para nós como positiva, mas por outro lado, esse conceito diz para nós também que nós temos a chance, né, tá em nós colocada a possibilidade, que seria o do nosso modo mais natural, mais espontâneo, que é o de, ao receber essa ideia estrangeira, não repeti-la simplesmente. A gente é capaz de fazer uma torção nela, uma deglutição, daí a metáfora, né, que tem a ver com o ato de comer, e tornar essa ideia nossa. Então, esse seria o cerne dessa ideia. Isso, então, ele cria essa ideia ancorado nessa metáfora, né, dessa ideia da antropofagia como metáfora, e ele está inspirado mesmo nos rituais antropófagos reais, concretos, que aconteciam aqui entre os índios brasileiros, e vai tentar fazer disso, além de uma percepção, isso passa a ser, isso que eu digo, o conceito, a ideia da antropofagia. Se no primeiro momento ela pode ser, a gente pode pensá-la como fruto de uma observação do Oswald de Andrade, ele percebe que a cultura brasileira, que o melhor do pensamento brasileiro acontece dessa maneira, mas ele passa também a ser algo que ele vai dizer que nós teríamos que ser assim, que passa a ser de certo modo prescritivo também, ou uma bandeira política, uma bandeira ativista. É como se o Oswald estivesse dizendo para nós, no primeiro momento, nós somos antropófagos, mas se por acaso não formos, que sejamos, né? Que possamos vir a ser antropófagos nesse sentido radical que ele está colocando, que não se desligue do mundo lá fora, mas não faça desse mundo, não permita que esse mundo nos absorva completamente, porque o nosso modo de ser é capaz de trazer isso que veio de fora para o nosso próprio modo, né? Então é como uma máquina deglutidora de coisas e transformadora. Entra em mim algo que não é meu, mas ao entrar se transforma em algo meu. Tá? Então realmente esse movimento entre o meu e o não meu, ou entre o eu e o não eu, que vai fazer parte do cerne aí dessa ideia que Oswald de Andrade quer levantar para nós e afirmar como sendo o modo próprio do pensamento brasileiro. E aí, vocês viram que eu coloquei lá na nossa página dois textos. Um é uma cópia do manifesto o manifesto antropófago, que foi então o texto que a primeira vez que o Oswald de Andrade publica essa ideia. E aquele arquivo que está lá é uma cópia, né, disso aqui.
que é a cópia, é uma cópia mesmo, isso aqui é uma cópia da revista original de onde esse manifesto saiu pela primeira vez. O outro arquivo é um manifesto cheio de notas, onde a gente vai ter ali várias referências, porque esse texto aqui é muito metafórico, ele se refere a um mundo de coisas da cultura. Então, quem tiver muita curiosidade, pode ler aquele arquivo com as notas, é muito grande, isso não importa muito para nós aqui. O que eu pretendo com vocês é muito modesto, é só a gente conseguir realmente pegar o cerne dessa ideia da antropofagia, para ficar com ela para a gente, assim, para a vida toda, não é só para entender aqui como uma matéria de curso, não. É para a gente sentir se isso faz mesmo sentido ou não, se vocês se sentem brasileiros antropófagos, e se sim, não esquecer essa ideia nunca, mesmo quando estiver estudando e produzindo textos, por exemplo, dentro da filosofia, perceber, não esquecer dessa possível capacidade de transformar aquilo em algo seu, algo próprio de cada um. Então, eu vou fazer uma leitura do manifesto aqui, fazendo um comentário dos pontos que eu acho que são realmente pertinentes para a gente, que possa fazer a gente pensar um pouco mais aqui nessa aproximação do pensamento brasileiro. E deixo a vocês aí, para realmente quem tiver um interesse maior, de se dedicar a todas as reflexões aí que já foram feitas em torno de cada um dos itens desse textinho aqui tão curto e tão enorme no sentido de referências e de proposições. Bom, acho que basicamente isso que eu queria dizer. Eu poderia talvez fazer uma introdução maior nessa questão do modernismo, do próprio Oswald de Andrade, mas aí deixo para vocês também, se colocar o nome dele no Google, vocês vão encontrar um mundo de coisas sobre ele. Então, o Manifesto Antropófago começa assim. A primeira frase que a gente lê é: só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Então, aqui é isso que eu já adiantei, né? Ele está querendo propor que esse seria o traço de união possível para o brasileiro. Toda vez que ele usar o pronome nós, que ele está se referindo ao brasileiro. É a ideia de Brasil que está colocada em questão ali em todo o movimento da Semana de Arte Moderna, ou do modernismo brasileiro naquela época. Ali é uma tentativa clara, quase que de fato estabelecer uma fundação do Brasil como Brasil, como se o mundo da cultura e da arte e da filosofia estivesse querendo fazer uma real independência para nós, né? Descobrindo aí o nosso traço próprio. Isso é a importância desse movimento e dessa ideia. E aí ele propõe de cara, não, há alguma coisa então que nos une como Brasil, como brasileiros, e essa coisa é a antropofagia. Única lei do mundo, a segunda frase, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. Essa referência ao individualismo e coletivismo, acho que aqui também é interessante a gente pensar um pouco esse mesmo movimento entre o que eu chamei de eu e não eu, que eu sou eu, que eu não sou, já nos coloca imediatamente nessa tensão também, nessa relação entre o individual e o coletivo. Porque se para o que eu sou importa o que eu não sou, então eu estou imediatamente lançado para fora de mim. Uma ideia que a gente encontra na filosofia, né? A gente pegar assim, essa tradição fenomenológica, existencial, a ideia do ser no mundo, são ideias que ressoam isso um pouquinho. Claro que aqui vai tomar um matiz diferente, mas tem esse cerne, né, de consideração do inter, eu ia dizer intersubjetivo, subjetividade não é uma palavra que o Oswald de Andrade vai usar, mas ele está dizendo isso, o indivíduo e o seu coletivo estão colocados aí um junto do outro, e a antropofagia implica nisso, porque se eu preciso do que eu não sou para me constituir, a gente já está dizendo imediatamente sobre a impossibilidade da vida fechada em si mesmo, mas ao mesmo tempo pensar que o coletivo ele se nutre e nutre o individual também. Aí logo depois,
Tupi or not Tupi? That's the question. Tupi, então, uma palavra indígena, o nome de uma das etnias que vivia no Brasil, de uma língua. Ele está dizendo para nós, ser ou não ser índio? Essa é a questão. Quando o Viveiros de Castro atualmente fala, a gente encontra essa expressão em algumas entrevistas dele, né, no Brasil, todo mundo é índio, a não ser quem não quer. E a gente sabe muito bem quem não quer. Uma coisa mais ou menos assim. É como se estivesse continuando a ser colocado para nós a ideia do ser ou não ser índio. O que é que nós queremos ser? Naquele texto que a gente leu, quando ele fala, então o agroboy lá do Centro-Oeste, ele é indígena? Provavelmente não, pergunta para ele. Ele não quer ser indígena. Mas, rigorosamente, no conceito de indígena que a gente aprendeu, ele poderia querer ser. Se ele é alguém nascido no Brasil, vive na terra onde nasceu. Bom, então essa questão colocada para nós, né? Tupi or not Tupi. Contra todas as catequeses e contra a mãe dos Gracos. Aqui vou passar mais rápido, mas vamos guardar essa ideia contra todas as catequeses, quer dizer, sempre que tiver referências muito culturais, de coisas que a gente teria que buscar, entender uma simbologia mais específica, eu acho que a gente pode passar, senão a gente fica infinitamente nesse texto, porque ele faz referência sobre referência. Então não vou entrar aqui na questão da mãe dos Gracos, mas a gente fica com essa ideia de contra todas as catequeses. Mas o contra aqui não quer dizer mandar embora quem está fazendo a catequese ou nem escutá-la, mas é saber que o modo como eu vou escutar é outro. E aqui acho que talvez uma frase talvez principal para o que eu quero com vocês, que é essa: só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Só me interessa o que não é meu é o reforço, né? É aqui que ele está explicando a primeira frase, que é só a antropofagia nos une. O que é a antropofagia? Em suma, é exatamente o que aparece aqui, nesse momento, que é o interesse pelo que não é meu. Eu quero o outro, eu quero comer o outro, e dele me nutrir, e por ele, pela carne dele, me construir. Comer é isso, né? Trazer o que vem de fora de mim e transformar em corpo meu. A parte absorvida da comida que nutre o meu corpo vira parte do meu corpo, depois que ela é absorvida. Então, em termos de pensamento, a gente pode, né, fazer a analogia com o mesmo processo. Eu pego o que vem de fora, transformo dentro, através do metabolismo do meu pensamento, e transformo isso agora em pensamento meu. Mas eu vou transformar o que vem de fora. Então, eu não vou estar devorado pelo que vem de fora. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou ignorar o que vem de fora. Não estou fechada em mim mesma e nem vou me transformar completamente naquele outro. É um mecanismo que absorve, você tem, ao mesmo tempo, o absorver do estranho, mas e uma preservação também, uma permanência do que se é. Porque se não houver permanência, a gente desaparece. Lembra do mito, né, que a gente viu na aula sobre a queda do céu, que a história das origens lá dos Yanomami falava, não, antes da nossa existência havia uma outra, mas ela era tão impermanente, ela era tão transformável, que acabou desaparecendo. Para que a nossa vida perdure, é preciso algum nível de permanência. Então eu posso absorver o que vem de fora, mas permanecendo eu mesma, num certo sentido, um eu mesma sempre transformável, sempre colocado em transformação. Então, essa é a lei. E aqui ele vai dizer lei do antropófago e lei do homem. Veja que está apontando uma ideia também aqui de tudo bem que a gente está falando que isso é uma característica do brasileiro, mas quando ele diz lei do homem, ele está tentando também já ancorar isso, né, fazer isso subir para uma certa universalidade. Seria essa, então, a característica humana da humanidade. A gente aqui teria uma chance de desenvolvê-la, a gente está mais próximo dela, mas essa seria uma ideia colocada aí para todos.
Aí logo depois, estamos fatigados de todos os maridos católicos suspeitosos postos em dramas. Freud acabou com o enigma mulher e com outros sustos da psicologia impressa. Vou passar aqui também, penso que tem um tom também o tempo todo aqui nesse manifesto de tentar quebrar todas as ideias que parece que vinham se tornando muito canônicas, assim. Nesse momento a psicanálise freudiana está ganhando um espaço muito grande no pensamento do Ocidente. A gente está se posicionando aí, vamos com calma, né? Não vamos tornar isso a explicação de tudo, não. Há algo que permanece não respondido. O que atropela a verdade é a roupa. Era a roupa. Nossa, gente, desculpa, eu tô com dificuldade de ler esse texto. Ele tem letrinhas muito pequenas. Deixa eu colocar meu óculosinho aqui. O que atropelava a verdade era a roupa, o impermeável entre o mundo interior e o mundo exterior. A reação contra o homem vestido. O cinema americano informará. A gente vai viver sempre também esse movimento contra-imperialista, a gente pode dizer. Que não venha nenhuma ideia dominar a nossa ideia. A referência ao cinema americano, a referência à ideia de uma roupa que vem então cobrir o que seria próximo desse povo nu, né? A roupa que vem de fora e que deve acobertar o que está aqui aparecendo. Então, essas são as ideias que vão passando aí nessas frases um pouco mais longas e tal. Filhos do sol, mãe dos viventes, encontrados e amados ferozmente, com toda a hipocrisia da saudade, pelos imigrados, pelos traficados e pelos turistas, no país da cobra grande. Veja só, a gente pensar os imigrados, né, os que vêm da Europa, os traficados, aqui é uma referência ao escravo negro, né, esse que vem traficado. É claro que também ele está tendo uma liberdade aqui no uso da palavra, porque infelizmente nem todos eram traficados, porque muitas vezes esse comércio do negro da África para cá, ele era legal, né? Era legal aqui no Brasil, mas o trânsito nem sempre figurava exatamente um tráfico, no sentido de que seria algo contra a lei. Muitas vezes sim, né? Muitas vezes são sequestros mesmo feitos e tráfico de pessoas. Gente, eu vou interromper um minutinho, que tem um barulho de um carro muito grande ali na porta de casa e a cachorra está latindo. Vou parar um minutinho, daqui a pouco eu volto.